Tá gravando, Mi. Boa noite, mulheres de Salvador e do Brasil inteiro, que eu sei que está aqui. Muito bom estar com vocês nesta noite, tá? Eu sou a Miriam Lobo, representante do Woman Time, e aqui em Salvador. A Woman Time, ela é uma plataforma de desenvolvimento pessoal, tá? Feminino. Então, você está no melhor lugar para se desenvolver, certo? A gente está em época de festa aí, de carnaval e tal, mas a gente está aqui colada, não no carnaval, mas no nosso desenvolvimento, tá? Hoje nós vamos ter a presença de duas psicólogas aqui, e uma delas vai estar falando sobre autoconhecimento, tá? Então, assim, a gente precisa estar desenvolvendo esse autoconhecimento para a gente, ó, deslanchar, para a gente crescer, para a gente evoluir, tá certo? Então, assim, aproveitem o máximo que vocês puderem estar aqui conosco, tá legal? Eu vou estar fazendo a apresentação da Kátina. Ela é a nossa primeira palestrante de hoje, tá? A Kátina Cerqueira, ela é psicóloga com vasta experiência na educação de ensino superior, atuou como gerente administrativa e docente. Atualmente, ela dedica-se à pesquisa, projetos sociais e à clínica na modalidade presencial e online. Ela faz atendimento presencial e online. Ela concentra seu trabalho na linha humanista, auxiliando o cliente no enfrentamento e compreensão dos sentimentos, desafios e barreiras que possam causar o sofrimento. Então, é aquela doutora do sofrimento. Ela é psicóloga, tá, gente? Além de atuar como facilitadora no seu autoconhecimento e na percepção que possui de si e de suas escolhas, ela também trabalha no processo terapêutico, que é preciso o indivíduo desenvolver autonomia para caminhar de forma independente e livre. Aí que está o papel da psicóloga, né? E nos assessorar nessa caminhada, que às vezes parece complicada para nós, mas a gente tem esse apoio, então a gente vai longe, tá? Ela atende tanto adolescentes, crianças, idosos. Ela trabalha na clínica Star Psi e trabalha online também. O Insta dela é @KatinaPsicóloga, tá? @Katina com C, psicóloga. O tema dela é a importância do autoconhecimento. Então, Kátina, vamos aí aguardar a sua palestra aí, tá? Que eu sei que é de muito embasamento. A Kátina é uma pessoa que eu já conheço, o trabalho dela é uma pessoa super séria. Nós já trabalhamos juntas, na verdade. Ela trouxe mais uma mulher aqui para o grupo, é aquela que está bem ativa aqui com a gente, certo? Então, assim, traz aí, Kátina, sobre o autoconhecimento aí, tudo que você sabe, minha amiga, o que você puder fazer, passar para a gente aqui, para a gente crescer mais um pouquinho nessa noite de conhecimento, tá, meu amor? A palavra é com você, meu bem. Obrigada, amiga, pelo convite. Estou muito satisfeita de fazer parte desse projeto. Quando você me chamou, eu automaticamente fiquei e quero crescer junto com vocês. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Hoje vai ser um bate-papo muito leve. Todas as perguntas, se for possível, no final a gente responde. E quero passar uma noite maravilhosa com vocês. Não consegui sair da clínica, por isso fiquei aqui. Se vocês estão vendo, eu estou na clínica ainda. Terminei de atender paciente e aí agora a gente vai para uma segunda jornada que a gente está fazendo. Fechar essa noite com chave de ouro, né? Então, a gente fala de... Antes da gente falar de autoconhecimento, a gente precisa saber o que significa autoconhecimento. Ultimamente, eu percebo que a gente tem usado muitas palavras e, às vezes, não sabemos o real significado dessa palavra. O autoconhecimento, pelo nome mesmo, ele fala de conhecer a si mesmo, né? E não é um conhecimento superficial, mas é um conhecimento íntimo de você mesmo, das suas questões. Mas para você conhecer algo, você precisa saber o que você deseja. Então, quais são as perguntas importantes para você que quer se conhecer, para você que quer se descobrir e se desvendar? Porque automaticamente a gente tem a percepção de que a gente não se conhece. Claro, eu me conheço, mas será realmente que a gente se conhece? Então, essa é a grande questão. Então, eu vou trazer algumas perguntas que vão ajudar bastante a vocês, né, a saber se realmente vocês se autoconhecem. Mas é o conhecimento que eu estou falando, íntimo, de você mesmo. Então, quais são essas perguntas importantes?
Por favor, tem alguém com o microfone ligado. Obrigada. Onde quero chegar, né? Eu preciso me autoconhecer, mas eu preciso saber aonde eu quero chegar. Porque senão, gente, a gente chega em qualquer lugar. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente chega em qualquer lugar. Basta um amigo ligar e dizer assim, olha, vamos montar uma empresa? Vamos. Você não tem objetivo, você não sabe o que quer, né? Então, você precisa saber onde você quer chegar. Quem sou eu? Quem é Kátia? Quais são as emoções? Quais são os gatilhos que atuam em Kátia, né, que desencadeia muitas vezes um sentimento de tristeza, um sentimento de raiva, uma falta de aconchego? Então, eu preciso saber quem sou eu, né? Quem sou? Então, essas são perguntas que eu estou fazendo para vocês que a gente precisa se fazer sempre, quando a gente entra no processo de querer se autoconhecer. Medos que paralisam. A gente precisa saber quais são os medos que paralisam. E aí eu quero especificar para vocês que o medo todos nós temos. Todos os seres humanos têm. Eu tenho medo, Miriam tem medo, a humanidade tem medo. O medo é algo, em alguns aspectos, até bastante importante. Né? Já pensou se a gente não tivesse medo de altura e se jogasse de um prédio, o que é que faz? A gente parar, pensar antes de pular. É o medo de cair, de morrer, de se acidentar. Mas a gente tem que ter cuidado com aqueles medos que paralisam, que a gente para de viver porque eles deixam paralisados, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que têm medo de colocar currículos em empresas grandes porque acha que não vai passar na entrevista, porque acha que não tem capacidade para vivenciar. Então, assim, esse medo que paralisa precisa ser trabalhado. Qual o objetivo da minha vida? Onde eu quero chegar daqui a 2 anos, a 4 anos, a 5 anos? Quais são os planejamentos que eu faço? Quem será a Kátia daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Então, gente, essas são 4 perguntas norteadoras para que vocês comecem a desenvolver esse autoconhecimento. Mas não é um autoconhecimento superficial, volto a dizer. Tudo que eu falar aqui é sobre esse autoconhecimento do nosso íntimo. E aí, dentro dessas perguntas, existe, assim, uma coisa muito importante. Nós, como pessoas, a gente precisa, a gente tem uma necessidade de ser aceito, né? As pessoas têm um foco sempre centrado no outro. O que é que fulano vai pensar de mim? Se eu falar isso, como é que ele vai escutar? Como é que ele vai reagir se eu falar dessa forma? Então, o seu foco não é em você, mas sim no que as pessoas irão pensar de você. O que elas vão entender com o seu pensar, com o seu ver, com sua escuta. Então, na realidade, a gente fica muito preso no que o outro pensa, no que o outro entende, no que o outro sente, e a gente negligencia de uma maneira assim muito eu digo assim, muito pesada, a gente negligencia a si mesmo. Porque a pergunta não é o que é que o outro pensa, mas o que é que eu penso, como eu sinto, como eu escuto. A gente precisa partir da gente para o outro, e não do outro para a gente. E aí isso dá um gap no autoconhecimento. As pessoas necessitam sempre de aceitação. Eu estou fazendo essa palestra aqui, mas eu quero ser aceita, né? Eu quero que minha verdade chegue até vocês. Isso é ruim? Isso deixa de passar pelo meu autoconhecimento? Não. Mas isso não pode ser regra na minha vida. Eu não posso fazer tudo para que o outro me aceite, né? Porque eu tenho minhas características, eu tenho minha personalidade, eu tenho minha forma de agir. Isso não pode ser o pano central, isso pode ser um pano de fundo. É muito bom quando a gente está num grupo de amigos e que nós somos aceitos pelos amigos, mas a gente não precisa mudar da nossa opinião, da nossa religião, da nossa maneira de ser, para ser sempre aceito pelo outro. Então, percebe a diferença? Às vezes tem pessoas que passam a vida inteira em busca desse autoconhecimento e não encontram.
Porque esse autoconhecimento não é algo que você vai na farmácia, compra um remédio e toma, a partir desse momento eu estou me autoconhecendo. Na realidade, gente, se formos pensar bem, nós nos autoconhecemos desde o dia que nascemos e vamos nos autoconhecer sempre. Isso é uma busca frenética, isso é um trabalho, um exercício diário, é um exercício de presença, é um exercício de busca, né? Não é algo estático. Nós somos movimento, nós mulheres somos movimentos. E precisamos desse movimento. O autoconhecimento segue também esse movimento. Sabe qual é uma coisa que prejudica demais a você desenvolver, quanto profissionalmente e pessoalmente? Você precisa sair do piloto automático. Eu acho que nesses últimos tempos a gente tem falado muito isso, tem se escrito muito sobre o piloto automático, né? O que é o piloto automático? É aquela pessoa que faz tudo sem pensar, sem refletir. As coisas vão vindo e ela vai atropelando, e ela vai passando, e ela vai desenvolvendo, sem refletir. Então, o que a gente precisa para sair desse piloto automático? Começar a refletir sobre as nossas ações. Você precisa saber aonde as suas ações vão lhe levar, né? Para modificar o seu padrão de comportamento. Volto a dizer que isso é um exercício. Kátia, não é fácil? De jeito nenhum. Não estou aqui para enganar vocês. Não tem nenhum milagre nesse processo. O processo é de trabalho, de exercício e de postura, né? Aquelas 4 perguntinhas que eu fiz lá no início, a gente sempre, de vez em quando, se perguntar: onde eu quero chegar? Quem sou eu? Qual é o meu objetivo? Quais são os medos que me paralisam e não me faz crescer profissionalmente, pessoalmente, dentro da minha relação, né? Eu vou dar um exemplo muito claro. Quando você começa a aprender a dirigir, na primeira semana que você entra no carro, que tem o professor do lado, você vai subir uma ladeira, você pensa, qual é a marcha que eu vou botar? Primeira, segunda, aí olha para o professor para ver se você realmente está acertando. Olha, vou virar à esquerda, vai, vou virar à direita. Isso na primeira semana. Hoje, depois de 2 anos que você dirige, é automático, você nem sabe se é primeiro, segundo, você vai. E às vezes a gente faz isso com nossas emoções, com nossas relações, o que é pior. Nós somos automáticos. Nós somos automáticos quando chegamos em casa, o marido olha para você e você, bom dia, foi bem, tudo bem, não sei o que, não sei, acho que foi. Você percebe? Você é automático quando você não olha para o outro e percebe que quando ele chega, ele não está bem, precisa de uma palavra amiga. Você está tão envolvida com suas questões que você não tem tempo para ver, enxergar. Então, isso é sair desse automático. Gente, outra coisa importante de entender é que nossos pensamentos e sentimentos, eles nos movem. Não dá para se autoconhecer se você não tem o poder de conhecimento desses sentimentos. Quais são os gatilhos que disparam o meu coração, a minha ansiedade? Quais são as questões, quais são os sentimentos que me dão raiva? Será que o racismo me dá raiva quando eu vejo alguém com preconceito, com religião, com cor, com política, isso me dá raiva? Isso me aperta um gatilho que eu posso entrar numa briga e ir sem. Então, a gente precisa delimitar os nossos sentimentos, ter um conhecimento mais abrangente de quem somos e como esse gatilho, quando esse gatilho chegar, quando esse preconceito chegar, eu tenho que manter a calma e tentar resolver da melhor forma possível. Porque se você conhece o gatilho, automaticamente você sabe como você poderá acalmar-se naquela situação. Isso é autoconhecimento. Certo? E aí, pegando um pouquinho dessa deixa, aí vocês podem me dizer que sim, Kátia, você está falando de autoconhecimento, mas o que é que eu preciso fazer para ter esse, né? Quais são os pontos importantes que eu preciso desenvolver para ter esse autoconhecimento? Uma primeira coisa que eu digo a vocês que é foco. A gente tem que ter foco naquilo que a gente faz. Reconhecer e agradecer seus avanços e conquistas, né? Você conseguiu. Hoje a gente estava falando com a Vanessa, né? Que ela disse que foi
malhar, mas você conseguiu os 30 minutos, agradeça, reconheça. Eu estava cansada, mas eu consegui. Se fosse uma hora, talvez não faria tão bem como foi meia hora. Não é isso? Então, reconheça os avanços que você dá a cada dia. Isso é autoconhecimento, isso é ter foco naquilo que você quer. Conhecer seus temores, né? Seus limites e suas habilidades. Não adianta você querer atirar para todos os cantos. Você tem que conhecer seu limite. Olha, eu não vou me propor a ser uma psicóloga escolar porque eu não tenho conhecimento específico, não tenho habilidades e competências para tal, mesmo tendo diploma de psicóloga e tendo CRP, ok? Isso é você conhecer os seus limites e suas habilidades. Então, a gente precisa também conhecer isso. Quando a gente foca nesses temores, né, conhecer os nossos temores, os nossos gatilhos, os nossos limites, conhece nossas habilidades, a gente tende a dar um passo maior, né, assertivo, tende a acertar mais do que errar. Importante também manter, para tudo isso acontecer, é importante você manter a sua saúde mental e física. Se você tem um domínio do seu autoconhecimento, você consegue manter a sua, né, a sua saúde mental, a sua saúde física. Quantas pessoas a gente chega hoje aqui no consultório com a saúde mental abalada por conta da pandemia? Quantos pacientes online a gente começa a atender a partir de agora por conta da pandemia, né? Porque é muito difícil esse período que nós passamos. E aí, nisso, quando você não se propõe a se autoconhecer, você tem prejuízos, como tudo na vida, né? Existe prejuízo. E aí você começa a ter as relações abusivas, que a minha colega Rita a colega amiga Rita vai falar sobre isso, não vou adentrar. Então, quando você não se autoconhece, você se permite a uma relação abusiva, prejudica o seu crescimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional, a baixa autoestima acontece, né, porque você não se autoconhece, então tudo lhe deixa para baixo, tudo lhe coloca em uma situação de limite. Então, existem os prejuízos que você tem quando você não se autoconhece, né? E aí também tem um grande vilão, né? A gente fala que é o mal do século, que são as depressões, as fobias, síndrome de pânico, TAG. O que é o TAG? É o transtorno de ansiedade generalizada, né? Que quando são pessoas que têm esse transtorno, elas não conseguem, às vezes, nem se movimentar, nem sair da cama, né? Então, isso é muito importante. Então, quando você não se autoconhece, você está com seu psique aberto para todas essas enfermidades, ok? E aí, sim, você falou dos prejuízos, quais são os benefícios? Eu estou aqui para aprender os benefícios. E aí a gente já vai chegando ao final, né? A gente, quando se autoconhece, a gente tem o poder mais de acertar, a gente tem o nosso crescimento profissional e pessoal controlado nas nossas mãos. Nós também percebe como os fatores impactam na nossa vida, né? O estresse deixa de ser dominante, né? As coisas podem vir, mas elas não vêm com um poder tão grande quando você não se autoconhece. Você vai valorizar suas próprias competências, né? As suas próprias habilidades, criar soluções criativas e rápidas para alguns problemas, né? Fortalece a autoestima. Quando você se reconhece, você se fortalece, você sabe que aquilo que o outro te traz não é verdadeiro, então por isso eu não vou ficar triste. Eu tenho minha autoestima alta, né? Uma autoestima alta. Eu não preciso do outro para saber quem sou, para onde vou e o que eu quero, né? Então, esses são alguns dos benefícios. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando sobre isso, mas a gente tem um tempo a respeitar. E aí, chegando já no final dessa colocação, eu queria deixar algumas frases aqui para que a gente possa pensar, né? Quando você se acomete, né, o autoconhecimento, ele pode levar tempo para ser desenvolvido, e ele não é algo tão fácil, né? Ele não é algo
ele não é algo tão rápido. Então, as pessoas às vezes chegam na clínica, chegam na minha sala e dizem assim, olha, por que você veio ao psicólogo? Ah, eu vim porque eu quero me autoconhecer. Ótimo. Aí eu faço aquelas 4 perguntas maravilhosas, né, para ver se o paciente ele tem um entendimento do que é autoconhecimento. E, às vezes, ele me diz assim, sim, mas há quanto tempo isso aí para resolver esse autoconhecimento? E aí eu digo, não, o autoconhecimento, ele só depende de você. Eu estou aqui para auxiliar, mas o ator principal da vida é você. Então, eu não tenho como chegar para o paciente e dizer, daqui a um ano você está com o seu autoconhecimento, porque o autoconhecimento você vai ser eterno, gente. Você pode, em um ano, conseguir resolver suas questões que lhe aflige, que lhe coloca em momentos ruins. Isso sim, você pode começar a desenvolver. Mas o seu autoconhecimento, você é ator do seu autoconhecimento. E aí, eu vou trazer um mantra para vocês, que eu gostaria que vocês fizessem, né? Porque eu acho que ele te dá um poder positivo à mente. E aí, o autoconhecimento também ajuda, né? Para ajudar o autoconhecimento, tem a psicoterapia, né? Com psicólogo. Você pode fazer meditação, que ajuda muito, a yoga, que ajuda você a relaxar, e tem vários outros que você. É um momento que você possa estar com você mesmo, um momento tranquilo. E aí, muitas pessoas aqui são casadas, eu tenho certeza que já ouviram dizer, já o padre já pediu para repetir, prometo ser fiel na tristeza, na alegria, até que as mortes nos separem, né? Aqueles que foram casados na Igreja Católica. E aí eu propunho a vocês, a partir de hoje, trocar essa frase. Vamos prometer a ser fiel, me amar e respeitar por todos os dias da minha vida. Todo dia de manhã, quando você acordar, antes de você colocar o tênis, lá que a Grazi ontem deu, né? Essa alternativa, e correr. Então, coloca o tênis, coloca a malha de malha, bota a malha para ir malhar e olha no espelho. E promete para você mesmo. Prometo ser fiel, me amar e respeitar por todos os dias da minha vida. Porque quando você se amar verdadeiramente, se autoconhecer, todos que estão ao seu redor vai ganhar com essa nova pessoa que vai surgir. Com essa pessoa com autoestima alta, com poderes, uma mulher forte, uma mulher que busca, né? E também a gente não pode esquecer de uma frase do Capra, e aí eu finalizo, o mundo lá fora não vai mudar, apenas se o mundo de dentro não mudar. O que precisa primeiro mudar é o mundo de dentro, para que a gente observe o mundo de fora de uma maneira melhor. Muito grata, a Namastese para vocês. Espero que se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. Vocês têm lá o meu contato no grupo e podem entrar em contato comigo. Se tiver alguma dúvida que não queira tirar aqui, a gente tira, né? Bora. Enfim, Miriam, passo a fala para você. Muito obrigada. Que palestra, Kátina. Muito feliz, tá? Eu nunca vi você palestrando, mas, assim, uma mestre, tá? Amei, e eu creio que todos nessa sala aqui gostaram muito de ouvir sobre autoconhecimento. Você palestrou divinamente, tá, minha amiga? É isso aí. A gente tem que ter autoconhecimento sempre. A gente nasce precisando do autoconhecimento, vai crescendo todo dia. Todo dia a gente tem, né? Porque a mudança também vem de dentro para fora. E também temos que querer essa mudança. Não pode ser nada imposto. A gente tem que querer buscar conhecimento, investir na gente. É aquela música, né? Investe em mim, aposto tudo em mim, certo? Para que a gente tenha um crescimento a cada dia. Um pouquinho que a gente faz a cada dia é uma conquista. Então, vamos buscar mais autoconhecimento para a gente. Não é isso, Kátia? Eu só queria deixar aqui, trazendo um pouco disso que você falou. Hoje nós estamos muito preocupados com nos nossos diplomas de academia, as nossas pós, enfim. Mas vamos começar a olhar para dentro, né? O nosso íntimo, o conhecimento íntimo. Não vamos deixar
esses títulos todos é necessário, a gente precisa seguir, mas a gente precisa também se autoconhecer, porque muitas pessoas passam a vida sem ter esse autoconhecimento. E às vezes a sensação de vazio e de infelicidade está aí. Verdade, verdade. Você completou isso aí, tá certo? E é isso. Alguém tem pergunta aí, por favor? Alguém vai fazer alguma pergunta para a Kátina? Tem alguma dúvida? Muito bem, Margarete, é isso mesmo. Seja fiel a você. Muito bem. É isso aí. Miriam, a Fábia está com a mão levantada. Eu não sei se ela quer fazer pergunta ou ela. A Fábia é irmã da Kátina. Ah, e a Rita. Você quer fazer alguma pergunta, Rita Queiroz? Devagar aí para não barulhar. Eu acho que levantou sem querer, então, a mão. Gente, foi maravilhoso, Kátia, nessa sua palestra. Eu falo que o autoconhecimento é vida, né? E, gente, essa sala tá tão linda que eu preciso fazer um passarinho agora, porque essa sala tá com 41 mulheres. Meu coração tá aqui, ó, explodindo de felicidade. Quem puder, vamos abrir a câmera para a gente poder, como se diz, registrar esse momento lindo, né? Essa sala linda. E muito obrigada, mulheres preciosas e únicas que estão aqui neste movimento de amor de Salvador. Realmente, eu acredito que o Papai do Céu está nos abençoando a chegar, né, com esse movimento para mais mulheres. Então, vamos fazer o passarinho, abrem as câmeras, fazem um X para a gente poder registrar, hein? Vou tirar 2 fotos. Dou-lhe uma. Quem vai ter coragem de abrir essa câmera? Dou-lhe 2. E já. Mais uma, hein? Vou abrir mais uma. Vou tirar mais uma. Aê! Sala linda, gente! Sim, tá muito linda mesmo. Alguém vai perguntar? Não, né? Não tem pergunta, eu vou passar para a próxima, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3, ok? Vocês têm a chance agora, o cálice para sempre. Então, tá. Mas eu acho que vocês pegaram direitinho, a Kátia explicou divinamente, tá? Vamos trabalhar esse autoconhecimento. Miriam, eu não sei se não ter pergunta é bom, porque todo mundo entendeu, foi muito claro, ou se, na realidade, a gente vai ter algumas perguntas depois lá no nosso grupo, tá bom? Certo. Um abraço a todos, muito obrigada. Obrigada a você, Cacá. Bom, agora vamos estar com a Rita Queiroz, tá? A Rita Queiroz também ela é psicóloga, ela é bacharel em psicologia pela Universidade Estácio, é pós-graduada em Gestalt e Terapia pela IGTBA, pelo Instituto de Gestalt da Bahia. Ela é especialista em psicologia clínica pela Escola Baiana de Medicina, ampla experiência em cursos voltados para a terapia de casais, homossexualismo, ansiedade, terapia de casais, que eu já falei, pressão e outras questões que permeiam os relacionamentos, tá? Ela cuida de tudo isso aí. Faz atendimentos presencial e online. Ela coordena e atua na clínica Star Psi, a mesma clínica que a Kátia trabalha aqui em Salvador, no Itaigara. Ela promove palestras, workshops, cursos, psicoterapia de grupais, encontros terapêuticos com grupos de mães e pessoas com dificuldades de relacionamento. A Rita é bem completa, ela vai nos ajudar muito nesse projeto, tá? Que esse projeto Woman Time é um projeto que envolve todas nós. Como a Kátia disse, não precisa ter esse conhecimento todo, o pouquinho que a gente tiver e puder passar para outra pessoa, o pouquinho que a gente fizer hoje, um pouquinho de palavrinha que a gente der hoje, vai ajudar o outro, o próximo, certo? Você pode falar em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, a Rita, ela trabalha com essa terapia já, e ela vai explicar um pouquinho para a gente como é essa terapia. O tema dela é fortalecendo o ser para ascender as relações abusivas. Então, ela vem com um tema impactante, transbordante, certo? Se tiver perguntas, a gente vai responder no limite que tiver, e vai estar lá no grupo também para estar nos ajudando. O Instagram da Rita é @psico, é isso mesmo, Rita? Abre por favor, seu microfone. O seu Correto. Instagram. @psi Rita Queiroz,
Psi Rita Queiroz. Pronto, @Psi Rita Queiroz, tá bom? Depois segue ela lá, conversa com ela, tá certo? Tem a Kátina também, então as duas trabalham juntas. Então elas foram chamadas, na verdade eu chamei a Kátina e a Rita veio no pacote e assim, e tá fechando aqui com a gente, tá bom? Então tá Que com bom. você, Rita. Felicidade aí na sua palestra, tá bom? A gente está aqui para ouvir o que você tem a trazer para essas mulheres, tá? Eu sei que vai ser divino o que você tem a nos dizer, tá certo? Fique à vontade, você está em casa, tá bom? Ok. Obrigada, Miriam. Valeu. Adoro vocês. Boa noite, mulheres lindas e maravilhosas. Hoje nós vamos falar Boa sobre noite. relação. É um tema muito vasto a relação, porque o ser humano, ele vive constantemente se relacionando com algo ou alguém. Por ser um tema vasto, eu fiz um recorte para nós falarmos a relação sobre relações amorosas. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema, eu acho que eu não estou saindo da câmera. Tá tudo ok aí? Que a minha câmera parou um pouquinho aqui. Tá tudo ok, Rita, tá tudo ok, pode continuar. Vou continuar, né? Beleza. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema muito recorrente aqui na clínica. As pessoas vêm para a clínica com várias questões. Alguns vêm com problemas sérios no trabalho, não conseguem parar emprego, ou vivem em constantes conflitos nos empregos. Outros vêm com dores corporais que médicos não conseguem diagnosticar direito de onde vêm essas dores. Outros vêm com ansiedades, depressões, adormecimentos. E alguns chegam até à clínica, às vezes, com pensamentos suicidas. E quando nós começamos a fazer as terapias, começamos a conversar, nós chegamos a um ponto bem interessante, que a maioria desses problemas são causados devido a relações adoecidas. Algumas relações recentes, outras relações antigas, mas 90% das pessoas que vêm à clínica, pelo menos para mim, né, elas chegam com problemas de relação. E, às vezes, elas estão tão adormecidas que elas não percebem que, realmente, a relação dela não está legal. E aí, a gente começa a trabalhar exatamente essa questão, certo? Esses sintomas, apesar de muitos deles que vivem relações abusivas, que hoje é muito comum, a nossa sociedade hoje está meio adoecida em relação às relações. Porque o que acontece? A gente começa a viver uma relação maravilhosa. Todo mundo vai lá, encontra o carinha legal, encontra a menina legal, e aí começa-se uma relação achando que vai ser maravilhoso para sempre e que vamos viver um conto de fadas. Só que toda relação, ela é dinâmica, ela é construída no dia a dia de cada um. E aí começa a vir, às vezes, um probleminha aqui, um probleminha ali, e a gente não senta para dialogar, a gente não senta para resolver aquele problema, e vai empurrando para debaixo do tapete. E aí, com o tempo, elas vão crescendo, chegando ao ponto de virar realmente uma relação abusiva. E o que é uma relação abusiva? É quando uma pessoa, que depende de outra pessoa, ela é esquecida. Porque a relação abusiva não é só o tapa, não é só o xingamento. É você deixar de se sentir mulher dentro de uma relação. Quando a gente deixa de se sentir mulher dentro de uma relação, é porque realmente ali tem alguma coisa que a gente tem que começar a buscar. Porque se nós temos esse sentimento de mulher, ele tem que ser cativado todos os dias, para cada dia a gente estar mais linda, para a gente estar melhor conosco mesmo. Certo? Um dos grandes problemas da relação abusiva é exatamente que a gente não percebe que quando estamos mal, todas as pessoas que estão em nossa volta, elas também estão envolvidas nessa relação. Porque elas querem nos ajudar e não conseguem. Algumas tentam dar conselhos, outras se afastam para não ver o nosso sofrimento, outras procuram falar mal, às vezes, de uma das partes, tentando ajudar. Na verdade, todas as pessoas estão meio perdidas, e por elas gostarem da gente, elas querem ajudar a gente. E aí, o que é que ocorre? Normalmente, a gente vai se afastando das pessoas que nos amam e entrando que nem um caracol cada vez mais dentro da gente.
Então, o grande problema das relações abusivas é que a gente não consegue diagnosticar no início. Quando a gente consegue diagnosticar uma relação abusiva, ela já vem a longo prazo. E quem mais sofre com isso é o casal que tem filhos, porque tudo isso recai sobre os filhos. Então, gente, é muito importante que a gente esteja sempre atento às nossas relações, para que não deixe elas caírem em situações que fiquem insustentáveis. Às vezes, essas relações, a gente consegue, digamos assim, trazer de volta aquela coisa gostosa da relação. Outras vezes, não consegue mais, porque ela já desgastou tanto, já chegou a um ponto que não tem mais como trazer essa relação de volta. Então, eu costumo dizer que 3 pontos são fundamentais para a gente prestar bem atenção para que as nossas relações amorosas não se transformem em relações adoecidas. Um deles, o medo. O medo de falar para o outro aquilo que eu estou sentindo. Outro ponto, a vergonha. A vergonha de sentar e conversar com alguém próximo que possa nos ajudar. Outra coisa, a necessidade de ser amado. Às vezes, a necessidade de ser amado faz com que a gente comece a aceitar do outro aquilo que a gente acha que não merece, mas precisa aceitar para continuar uma relação que está se desgastando. Então, tenham muito cuidado, porque são pontos tão sutis, tão pequenininhos, que a gente não percebe. Quando a gente pega no ponto, ele já está lá, certo? Então, algumas emoções, elas são vistas pela sociedade, pelos amigos, como fraqueza da mulher. E não é fraqueza. É simplesmente a mulher tentando uma forma de acertar. É por isso que eu digo que amigos são maravilhosos nessas horas para nos ajudar. Mas os amigos, quando vêm para a gente, ele traz conselhos. E todo conselho, ele é baseado na experiência de vida daquela pessoa. A minha experiência de vida é única, porque eu nasci de pais que me deram uma criação muito diferenciada, eu tenho a minha própria natureza, eu tenho as minhas próprias escolhas, as minhas próprias formas de sentir. E sentimento são coisas que ninguém pode mensurar, só quem sente sabe o quanto dói, o quanto você tenta sair e não consegue. Então, quando os amigos nos dão os conselhos, eles dão conselhos baseados naquilo que ele entende que é melhor para ele e, consequentemente, vai ser melhor para mim também. Mas a forma dele agir nem sempre é a minha. Eu posso não me sentir bem daquele jeito. Eu vou dar um exemplo muito simples. Alguém chega para você e fala uma grosseria. Umas pessoas respondem de imediato e se sentem bem em responder. Outras se calam e vão para casa chorar. E quando ela chega em casa que ela chora, ela coloca aquela emoção para fora através do choro. A primeira foi valente? Não, é a forma dela se relacionar em questões que doem nela. A outra que foi chorar é um fraco? Não. Eu vou contar um caso bem rapidinho aqui, que eu achei muito interessante, que eu aprendi com meu filho, quando ele fez 10 anos. Ele tinha bullying na escola, porque ele tem a orelha grande, né? Orelha de coelhinho. E aí o coleguinha dele chamou ele de orelhudo. E aí o pai dele ficou pé da vida com ele, porque ele não reagiu, ele não foi lá, não deu porrada no menino, não chamou o menino. Ponto. Depois eu sentei com ele para conversar e perguntei. E ele virou para mim e disse assim: minha mãe, se eu fosse brigar com o meu coleguinha, todos iam gozar da minha cara. Se eu não ligar, eles vão esquecer. E ele continuou com a amizade dele. Eu aprendi nesse dia que, apesar da gente achar que às vezes a gente tem que reagir, nem sempre a gente reage. É por isso que eu digo, existe diferença entre o conselho e um bom tratamento psicológico, por exemplo. Quando você procura um psicólogo, ele vai tentar conhecer quem é você no fundo, quem está dentro de um corpo, para, a partir daí, junto com você, trabalhar as suas forças, certo? Para que você possa sair de uma situação, correto? Quando a gente procura um colega, um amigo, esse amigo
têm a melhor das intenções. Eles gostam da gente, só que eles dão os conselhos baseados nas suas experiências de vida. Eu acho super interessante a gente sempre prestar atenção em nós mesmos. Kátia entrou com um assunto muito bom, autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe os pontos que você precisa melhorar. Esse é o primeiro passo para você sair de uma relação abusiva e partir para um relacionamento mais satisfatório. Se você se autoconhece, você sabe até onde você pode ir e onde você deve parar, para que aquela dor ela não se transforme em uma ferida maior. Então, como meu tema é o ser para ascender além das relações abusivas, esse é um dos primeiros pontos para você sair de uma relação abusiva, se autoconhecer. O segundo ponto, que é também bastante interessante, existem vários, mas eu só vou citar três, porque nosso tempo é muito curtinho. O segundo ponto é a sua autoestima. Porque como está a sua autoestima? O que você pensa de você? O que você acha que você é capaz? O que você acha que você precisa melhorar? Porque ninguém é incapaz. Todo mundo tem várias possibilidades. Apenas você vai lapidando elas. Então, onde você precisa melhorar para você ser melhor e mais feliz dentro de uma relação? Então, a autoestima é um ponto fundamental para você ter uma relação amorosa mais saudável. E o terceiro ponto que eu resolvi refazer esse recorte, que existem muitos outros, para que vocês tenham uma ideia e procure pensar um pouco sobre isso. O respeito. O respeito a você mesmo, não é ao outro. O corpo é seu, a vida é sua. Você, quando se respeita, você impõe respeito ao outro. Você diz para ele, ó, aqui não. E se você não consegue dizer ao outro, aqui não, pare, pense um pouquinho e busque dentro de você essa força e diga pela primeira vez a você mesmo no espelho, aqui não. Porque o seu corpo é seu, a sua vida é sua. Você tem o poder dentro de você de ir pelo caminho que você quiser. E quando suas forças estão fracas, não é porque você é fraca, é porque naquele momento a sua vida está precisando ser passada limpo e você precisa redescobrir os seus pontos fortes. Você precisa redescobrir você para que você possa encontrar uma nova relação ou ressignificar a sua relação. Porque às vezes eu recebo casais aqui que vêm para salvar o casamento. O psicólogo não salva casamento. Ele pode ressignificar uma relação e ela, dali para frente, ficar muito boa. Mas também ele pode perceber que ali não existe mais amor, respeito e diálogo. Se não houver esses três pilares em uma relação, ela nunca vai dar certo. Então, gente, anota aí na sua cabecinha. Você, para ter uma boa relação, você precisa ter amor, diálogo e respeito. Porque o resto vem junto com esse pacote. Quando a gente tem amor, a gente consegue sorrir, a gente consegue ser feliz e ultrapassar os momentos difíceis. Quando a gente tem diálogo, a gente consegue se conhecer e conhecer o outro melhor, porque eles são mais abertos e a gente pode realmente, não digo consertar, porque não se conserta, mas se ressignificar pontos de vista diferentes entre o casal. O respeito nunca pode faltar, porque é ele que mantém de pé os outros dois pilares. E se uma relação está muito mal, eu digo, dê uma nova chance, busque. Se ela está muito mal e acabou essas três coisinhas, pule fora. Porque você vai abrir um campo para que essa pessoa que está do seu lado possa ser feliz com o outro. E você também possa ser feliz com outra pessoa. Eu acho isso super importante. Gente, meus minutinhos já estão acabando. Eu tenho realmente uma infinidade de coisas para passar, mas infelizmente eu tive que fazer um recorte muito pequeno,
de tudo que é uma relação. Mas eu quero dizer que eu vou estar no grupo. Se alguém tiver algumas perguntas, podem fazer, que eu estou à disposição, correto? A partir do mês de maio, nós vamos ter um grupo de mulheres, nós vamos ter uma terapia de grupo aqui na Estapsi, que é para mulheres que têm problemas de relação. Também, depois no grupo, a gente vai falar sobre isso, eu não vou falar nesse momento, certo? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha, me assistindo, e, em especial, eu quero agradecer esse grupo de mulheres maravilhoso, que criou um grupo para nos auxiliar nas nossas demandas, e a Kátia, que me convidou, e se não fosse ela, com certeza não estaria aqui, ó. Beijo grande, Kátia, beijo para todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Você veio completar também aqui, tá? Eu vi que seu assunto e o de Kátia também hoje se relacionaram, assim, trouxe muita coisa para a gente, tá? Trouxe muita informação. Eu passei por esse processo de separação e foi doloroso, tá? Eu venci porque eu tive minha autoestima, a Kátia acompanhou um pouco, ela sabia que eu tinha um relacionamento muito legal, mas de um tempo começou uma reviravolta, e aí eu vi que, como eu me autoconhecia, eu tinha que tomar meu posicionamento. Então, foi isso, a questão do respeito que ela falou, né, de eu ter para mim mesma, tá? Minha autoestima elevada, que eu já tinha, então eu aumentei mais, isso aí me ajudou, certo? E o autoconhecimento também, não é isso, Rita? Então, isso me ajudou muito a eu me reerguer, porque eu tinha 2 crianças para cuidar na época, entendeu? Eu tenho um casal de gêmeos. Então, eu tinha que me reerguer naquele momento. Hoje eu estou mais seletiva, eu me separei, me divorciei. Não, eu tive alguns contatinhos, entendeu? Mas ainda não firmei ninguém, porque você fica mais seletiva, né? Você não vai se diminuir para caber em mais ninguém que não mereça, entendeu? Que não mereça, então assim, me dediquei enquanto eu pude me dedicar, certo? Estou aberta a novos relacionamentos, com certeza, né, Rita? A gente tem que estar aberto, mas, assim, a gente é mais seletiva, é claro. Não que a gente vai querer um relacionamento perfeito, de jeito nenhum. Mas eu sei que no momento certo as coisas podem acontecer e se ajustar, é isso? Mas a gente tem que se respeitar primeiro, tá? Não receba um tapinha achando que é besteira, tá? Não receba um palavrão achando que é besteira. Então, no momento desses relacionamentos, vocês observem o tratamento, tá? Não fique adiando para depois não. Chama, se a pessoa não der um retorno satisfatório, não fica numa relação abusiva, porque isso vai interferir no seu autoconhecimento e tudo na vida. E é isso, vocês 2 vieram completar, me tocou muito. Hoje eu estou liberta, feliz, querendo avançar no meu mundo, tá? Buscando conhecimento, lendo mais, cuidando mais de mim. Meus filhos já estão grandes, cada um ganhando o seu rumo. E eu estou aqui com vocês, fazendo um trabalho lindo, né? Eu estou, assim, buscando mais conhecimento com vocês, aprendendo a cada dia, estou nesse grupo maravilhoso. E é isso, tá? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá? Oi, Kátia. Olha, antes das perguntas, eu queria dar uma dica de leitura sobre o que a gente falou, sobre o autoconhecimento. Esse é um livro muito bom. Aconselho vocês a comprarem. É uma leitura fácil, mais voltada dentro da ciência, da psicologia, não é nenhuma autoajuda, né? Até porque nós, psicólogos, não indicamos autoajuda, a gente sabe que os livros, às vezes, têm com alguns contextos fora da ciência, e esse livro é maravilhoso, Benebold, A Coragem de Ser Imperfeito. Quem é perfeito aqui? Ninguém, né? Mas a gente precisa ter a coragem de saber quais são os nossos limites, as nossas imperfeições e trabalhar, porque não é só levantar os pontos fracos, mas também trabalhar para que você possa crescer em cima do seu autoconhecimento. Então, dentro da minha palestra, uma excelente dica aí. Vamos começar o ano aprendendo um pouco mais. Com certeza. Muita contribuição aí, tá? Alguém vai fazer alguma pergunta aqui, tá? A hora é essa, pessoal. Alguém aí também teve algum momento desse delicado e superou? Esse é o momento da gente ajudar outras mulheres que estão aqui passando pelo mesmo que
eu passei, tá? Pelo que a Rita mencionou aí. Então, é um alerta para todas nós, tá? E a gente não deve desligar o botão, não. A gente deve estar com o nosso botãozinho aceso na nossa mente, no nosso coração, para a gente regularizar isso, não ficar adiando, tá? O que dá para ser recuperado, né, Rita? Exato. A gente vai recuperando, é claro. Ninguém vai aqui estar descartando, certo? Relacionamento, assim, mas assim, quando for abusivo mesmo, repara bem, tá? Não vale a Pergunta? pena passar pela vida e não ser feliz, né? Miriam, eu Não gostaria vá. também de falar sobre um livro, você me permite? Sim, claro. É que eu já estava esquecendo. Silvia, Sequestradores de Almas. Esse livro, para quem ainda não sabe o que é uma relação abusiva, para quem já está numa relação abusiva, ou para aqueles que estão começando a namorar, eu acho super interessante, porque ele fala de como se inicia uma relação abusiva e até onde. Quando eles falam sequestradores de alma, eles falam exatamente a relação aonde o parceiro sequestra o outro de dentro de si para viver em função dele. É muito interessante. Então, quem quiser comprar, está aqui. Sequestradores de alma. Ok? Joia. Indicaram o outro aí, né? Coragem de ser imperfeito. É outro título, né? Indicaram aí? Outro Correto? Exato. Certo. Eu vou dar alguns minutinhos aí para vocês fazerem perguntas. Se não tiver pergunta, a gente vai partir para o sorteio, ok? Qualquer coisa, então vocês podem colocar lá no grupo, faz a pergunta lá. Pode ir até no individual, não é isso, Rita? Se for o Pode, caso, não tem problema, pode certo? sim. Vocês podem procurar o individual também da Rita, da Kátina, certo? As duas possivelmente vão estar aqui com esse projeto, com a gente na liderança. Então, é isso. A gente está aqui para ajudar vocês também, tá? E aí? Alguém levantou a mão, a Marlene. Marlene, fala, pergunta. Tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Marlene Costa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, muito pela oportunidade de estar participando, né, desse Open Time. Pela primeira vez, não conhecia, né, como vocês estão falando, é a primeira vez que vocês passam aqui pela Bahia. Situação fantástico, né? E queria realmente agradecer também, parabenizar as duas palestrantes de hoje, né? A Kátia e a Rita. Para mim, são duas mulheres fantásticas, né? Assim, que com o privilégio de ter autoconhecimento e que eu tenho certeza que tem nos ajudado muito, né? Eu sou uma pessoa que passei por alguns relacionamentos abusivos, né? E que durante o percurso desse relacionamento eu trouxe consequências para a minha vida, né? E o que eu gostaria de falar nesse momento é que uma das coisas que a Rita falou, que para mim é muito importante, é essa questão de, mesmo você ter se permitido passar por esse relacionamento abusivo, é só uma comprovação, né? O amor, né? Você manter o amor por você e o amor pelo outro, isso realmente é uma das coisas que ajuda muito. E como eu sempre fui uma pessoa de ter amor por mim e com a esperança de poder ser feliz, então eu sempre me permitia passar, mas não ficava dentro dos relacionamentos. Né? Então, assim, todos os relacionamentos que passei foram abusivos, eu deixei para trás, né? Eu realmente fui a pessoa que tomei a decisão e deixei para trás. E isso eu acredito que tenha sido realmente o amor que eu sempre tive por mim, né? Agora, uma coisa que eu gostaria também de, assim, talvez passar como contribuição, por ser uma pessoa que faço uso, eu acho que é muito importante você buscar ajuda, né? Porque quando eu me encontrei e percebi que eu precisava de ajuda, né? Eu levei um tempo achando que eu tinha condições de lidar sozinha, que eu era autodidata em tudo, inclusive nisso. E depois eu percebi que não, que eu precisava realmente de ajuda profissional. Então, assim, se eu posso contribuir, né, por ser mulher e estar falando com mulheres, é que buscar essa ajuda profissional, né, de terapia, né, de psicólogos, eu acho que isso realmente é fundamental. Eu hoje faço uso, né,
de processo terapêutico e tem me ajudado muito, e eu vejo isso como uma coisa que faz parte da minha vida. Eu também descobri que você fazer terapia, eu vou fazer uma terapia porque eu quero resolver um problema que eu tenho. Eu não vejo dessa forma. Para mim, fazer terapia é uma necessidade constante, é uma necessidade diária. Então, é uma coisa que é necessário fazer parte da nossa vida. Então, é importante. Eu costumo dizer que nós, mulheres, principalmente, não nos incomodamos em pagar por um perfume caro, por uma roupa cara, por uma bolsa cara, por um sapato caro, tudo superficial, né? Tudo que nos cobre por fora. Mas, às vezes, a gente talvez fique imaginando fazer uma terapia, que é uma coisa que vai nos fortalecer por dentro. Então, eu acho muito importante e queria muito, assim, agradecer e parabenizar, né? Para mim, são duas mulheres fantásticas, assim, me colocou muito, me acrescentou muito. Quanto mais eu escuto, quanto mais eu ouço falar sobre essas questões, eu aprendo. Era isso. E parabenizar todas vocês, todas as mulheres que fazem parte dessa equipe maravilhosa, tá? Boa noite, um cheiro. Boa noite, um cheiro para você também. Obrigada por sua participação. Colaborou bastante. Alguém mais? Deixa eu falar com vocês. Agora a gente vai partir para o brinde, tá certo? Vanessa, me ajuda aí também. É o seguinte, a Kátia vai escolher um número e a Rita também um número, tá? O número que sair, eu vou dizer quais são os brindes. O brinde que a Kátia vai estar dando é um livro de autoconhecimento, tá? E o presente da Rita é aquele que eu botei lá da caixinha, todo bonitinho, com o hidratante da Natura e uma máscara personalizada, certo? Kátia, diz o número e a Vanessa vai estar dizendo quem ganhou o brinde. De 1 a 41. Ela está com o microfone fechado. Rita, você está por aí, Rita? Acho que elas estão se comunicando lá, elas estão se comunicando, que elas estão na sala. A tecnologia me deixou na mão, mas eu acho que tem mais de 3 Ritas, viu? Fica aqui, depois a gente vai tirar essa foto de vocês duas. Que lindas! É o seguinte, diz o número aí, Kátia. De 1 a 40, 41. Vamos ver quem Qual é? 10. 10. 10 deu a Nelly. Nelly está aí na sala. Oba! Que legal! Olha eu aqui, obrigada, amiga. Beijo. A Nelly vai receber o livro, tá? Da Kátia. Esse livro, ela vai dizer direitinho como é que você vai ter acesso, certo, Nelly? A Kátia vai te passar querida. Tá bom? Parabéns, muito obrigada. Eu te entrego. Isso, amiga. Agora você, Rita, pode dizer um número, por favor? 30. Esse presente até eu queria, Rita. Amo hidratante. Esse presente eu queria para mim. Amo hidratante. Não diga que você queria, diga que você quer, que você ganha. Eu não posso. Dessa vez eu não posso. Mas eu gostaria muito. Mas quem ganhar, por favor, tá? Se perfuma todinha aí, fica lindona. Olha, esse hidratante é para a mulher se acariciar com ele, ficar com a pele lindíssima e conquistar o love que já tem, reconquistar ou conquistar um novo, né? Porque a gente não sabe. Tá bom? Número 30 é a Josenilda. Josenilda. Quem é? Tá aí na sala? Tá na sala. Oi, Josenilda. Liga o microfone. Ela saiu, tadinha. Ela vai voltar. Ela deve ter ligado o microfone e desligou, mas ela estava na sala, viu, gente? Tá, então a gente combina. Ela é de Salvador, sabe dizer ou não? Não sei de onde ela é. Aí, ela tá entrando de novo aí, ó. Oi, Josenilda. Oi, parabéns! Ah, que maravilha! Você é daqui de Salvador? Sou de Salvador.
Ah, então Pronto. ótimo. Então você pode passar aqui para pegar no Itaigara? É porque eu tô onde é mesmo? Candés. Eu tô em Candés. Pronto, então manda o endereço que a gente manda lhe entregar aí, tá bom? Tá certo, eu vou mandar no Papo de Mulher. Ok, mande sim. Pronto. Você vai receber em casa, tá bom? Tá certo, obrigado. Beijo grande. Beijo. Parabéns, Beijo, Josenilda. Parabéns aí a vocês, tá? Obrigada por ter participado hoje aqui conosco. Amanhã tem mais. Convide mais uma mulher, tá? Hoje foi fantástico, não foi, Van? Não, Fantástico. sala linda, 41 mulheres, então vamos continuar nesse movimento, vamos trazer mais mulheres, e muito obrigada por vocês estarem aqui, e amanhã a gente tem mais 2 palestras diferentes, então, assim, realmente essa semana está sendo uma semana muito abençoada, né, com temas diferentes, mas que estão se completando a cada dia. Sim. Gratidão às palestrantes, gratidão a vocês, mulheres, que estão aqui conosco, tá? Que Deus abençoe cada vida de vocês, tá certo? Um cheiro, um beijo no coração. Gente, na Bahia, cheiro. Muito amor, tá bom? Não esqueça do mantra, ok? Amanhã eu deixei o mantra aí no chat. Tá, obrigado. Tá bom, Beijão foi. para vocês e até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui, traz mais uma mulher, certo? Cada uma traz mais uma. Manda no grupo, o mantra, manda no grupo, Tá joia. Manda no grupo, tá falando? tá? Valeu. Gente, um abração, até amanhã. Até Amanhã.